Olá, bem-vindos às perguntas e respostas sobre constelação familiar. Hoje a nossa pergunta é: quais questões eu posso constelar? Eu posso constelar em uma constelação mais de uma questão? Então essas são as duas perguntas que eu vou responder hoje para vocês. Primeiro, eu posso constelar qualquer questão, desde um sentimento que eu tenho, uma doença física, uma doença emocional. Eu posso constelar um relacionamento, qualquer relacionamento, com filho, com esposo, até eu já tive um caso de uma pessoa que constelou o relacionamento com uma funcionária de casa, uma funcionária de 20 anos, e tinha uma questão afetiva muito grande. Então, na verdade, a gente pode constelar qualquer relacionamento. Com o chefe, a gente pode constelar, e a gente chama de constelação empresarial ou constelação organizacional, quando a gente traz um tema empresarial. A gente pode constelar uma empresa, a gente pode constelar uma questão jurídica, a gente pode constelar um inventário, a gente pode constelar, eu já constelei uma venda de uma casa, por que a casa não vende? Então a gente pode constelar qualquer questão, né? E todas as questões, de alguma maneira, o que a gente vai tentar descobrir? Digamos assim, que aqui na minha mão direita é a questão atual, é o que a gente está vivendo, né? São fatos concretos. Porém, todos os fatos concretos, eles podem estar permeados por questões emocionais, pesando nesses fatos concretos. Essas questões emocionais, elas podem vir já de questões sistêmicas, ou seja, questões de memórias dos nossos antepassados. E o que a gente vai fazer numa constelação? A gente vai olhar para esse peso emocional que permeia uma questão concreta e a gente vai separar, a gente vai limpar essa questão emocional para que a questão concreta, o fato de agora, tenha uma leveza e para que as coisas possam fluir para uma solução saudável a favor da vida, uma solução para todos os envolvidos, né? Então, quando existe um peso lá de trás, tudo aumenta, né? Vou dar um exemplo aqui legal para vocês, uma constelação de um empresário que veio constelar a empresa e uma sociedade, né, com um sócio que eles já estavam, o sócio estava com muita raiva, eles já brigando na justiça. E o empresário que veio constelar queria resolver o problema, queria resolver, parar de brigar. Daí, aparentemente, é uma questão empresarial, não tem nada a ver com a família, né? Mas tinha sim, tinha um peso familiar que pesava e influenciava sobre essa questão com esse sócio. O que era? Esse empresário vinha de famílias de pai, avô, bisavô que trabalharam com pedras preciosas, com garimpo, e de alguma maneira, quando eu abri o sistema familiar, aparecia lá atrás do avô, do pai, do avô, do bisavô, uma raiva muito grande lá de trás. Essa raiva poderia vir de algum negócio que não foi bem feito, de alguém que se sentiu injustiçado, né, por esses homens, por esses trabalhos. E o que acontece? A pessoa que representou o sócio atual desse empresário dizia que estava profundamente ligado com essa raiva lá de trás do sistema. Isso significa que esse sócio conhecia essa família, conhecia essa raiva? Não conhecia nada. O que acontece nesse caso? Um sócio que deveria ter uma raiva deste tamanho, ele pega carona com toda a raiva do sistema e essa raiva se amplia, fica muito maior do que deveria ser. Na constelação familiar, a gente fala que esse sócio está a serviço do sistema, ele está a serviço de pessoas que sentiram raiva do pai, do avô, do bisavô lá atrás, né? E daí o que acontece? Quando a gente, numa constelação familiar, trabalha esse passado e apazigua a raiva, essa memória de raiva do sistema,
Foi uma questão de 6 meses que a raiva do sócio passou, diminuiu muito, né? Não passou, mas diminuiu muito, e os dois encerraram o processo judiciário, ficaram bem, né? Dentro do possível, mas ficaram bem. Isso acontece porque a questão de agora estava influenciada por uma questão do passado. Sobre a questão de constelar mais de um tema na mesma constelação, isso varia muito de constelador para constelador. Tem constelador que não gosta, que prefere fazer um tema só por constelação. O meu estilo, eu peço para a pessoa me dizer tudo o que ela quer, todas as questões, né? Lógico, colocando uma prioridade, e tento trabalhar o máximo possível todas as questões, né? Mas a gente sabe que a constelação ela é sistêmica, ela trabalha o sistema todo. Isso significa o quê? Que às vezes uma única raiz influencia em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que ela está leal ao sofrimento de uma família, uma pessoa amorosa, que ela está leal ao sofrimento, ela está ligada ao sofrimento. Quando a gente faz uma constelação para que ela possa honrar os antepassados na alegria e não no sofrimento, muitas áreas da vida podem mudar, desde do merecimento para a área financeira, para a área de força profissional, quanto para a parte afetiva. Então, muitos dos nossos problemas aparentemente são problemas diferentes, mas a raiz pode ser a mesma. Então, é claro que mesmo que a gente constele um único tema, a constelação não está indo só para aquele tema, ela está indo para um desbloqueio geral para a pessoa, sempre. Bem-vindos ao Espaço Mahalila. Quem quiser conhecer ao vivo uma constelação, estaremos aqui te esperando.